Seja bem-vindo ao Housingcast, o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje, episódio número 30. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Housingcast. Hoje é um episódio especial. A gente está gravando em dia de feriado. Quase que a gente não conseguiu gravar, mas graças a Deus deu tudo certo. Estamos até tomando um cafezinho aqui. E hoje é um episódio especial. A gente quis antecipar até esse episódio para aproveitar exatamente o momento que a gente está passando, que é o tema central sobre regularização de imóveis. Exatamente. Então, a gente tem um prazo aí já curto. A gente estava até falando aqui nos bastidores que quando a gente menos perceber já vai ser Natal, Ano Novo, já estamos enfim. Aí, Natal. O quanto está passando rápido, Panetone nos mercados. Mas é isso. Hoje nós estamos aqui com um convidado especial. Ele é arquiteto de formação. Sim. Trabalha com, vou até ler aqui porque é muita coisa. Projeto arquitetônico, execução de obra, financiamento de terreno e construção e regularização de imóveis. Seja muito bem-vindo, Vinícius Sures. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Leandro. Obrigado, Gi. Tudo bem? Viu? Obrigado pelo convite. Que honra participar, do 30º. Olha só. Bacana, cara. Legal demais. Muito obrigado. Esse tema é muito pertinente, até pelo momento que a gente está, sobre a regularização de obras. Está num período de anistia na prefeitura, que são todos aqueles imóveis que não regularizam normalmente. Ele dá a possibilidade, fica passivo de regularização. E a gente tem um prazo, inclusive, para atender isso, né? Antes da gente entrar profundamente no que é a lei da anistia, para que serve, para quem são, eu queria que você se apresentasse, falasse há quanto tempo você está no mercado, como que surgiu a arquitetura. Quem é o Vinícius? Quem é o Vinícius? A gente aqui conversou um pouquinho, até se falou de uma transição de carreira, que teve um pilar ali que foi fundamental para essa transição. Conta um pouquinho para nossa audiência e até mesmo para quem te acompanha e não sabe, exatamente sua história. Esse processo, né? Exatamente. É igual a gente sempre fala. Hoje a Giovana tem 14 anos de mercado, as pessoas só conhecem o hoje. Essa transformação também do que virou a housing. Só que não sabe como foi a corretora lá no início, quando teve escritório, o processo. Todo o processo. Então, eu queria que você contasse isso pra gente, para daí sim a gente entrar nesse tema principal. Perfeito. Bom, meu nome é, que você falou, Vinícius Sures, Sou arquiteto, já tenho 8 anos de formação. Atuamos com essa lista aí, que você falou, mas uns 2 anos para cá a gente vem dando uma nichada maior na regularização, Atuava bastante com parte de construção, com administração de obras, Aquela loucura, adoro essa loucura de obras. Igual ela. Vai branqueando os cabelos um pouco, também, viu, Leandro? A gente vai ficando um pouco grisalho, É cedo até demais, mas tudo bem, 34 anos não era pra estar já um pouco assim, Oh, meu Deus! Então, a gente atua esse tempo, uns 8 anos aí. E, na verdade, foi até interessante, porque meu primeiro processo na prefeitura foi uma regularização. Pessoal, Pós-formado, o primeiro processo de entrada ali foi uma regularização. Então, a gente atua em diversos segmentos. Eu até falo para os estagiários que entram no escritório, falei, cara, atua em algumas atividades diferentes do mercado. Vai experimentar, Vai experimentar, porque de repente fica tudo o mais do mesmo. Todo mundo está no mesmo caminho. É administração de obras, não é projeto, vai todo mundo no mesmo caminho. E não experimenta, de repente, outras áreas que se sente mais confortáveis, E aí, de uns 2 anos para cá, a gente decidiu fazer uma transição, Veio até com o nascimento da minha filha. Eu falo que é meu melhor projeto. Olha, que bênção. Que bênção. A pequena Isabel. Sou casado com a Viviane, minha linda esposa. Não posso deixar de falar também. Não, já estamos. Que vai a gente já está aí casado há 5 anos, mas a gente já está 14 anos juntos. Então ela já me acompanha bastante na fase da minha vida. Aí, Então, com o nascimento da Isabel, que já tem uns 2 anos e meio, a gente veio fazendo uma transição no escritório, focado e nichado na regularização de obras, do processo como um todo da regularização, Não prefeitura, Receita Federal, cartório, para entregar o processo pronto para o cliente, Então, assim, mas atendo só a prefeitura, só a carta de habites, que é aquele documento que atesta todas as normas. Não, a gente vamos entender o processo da Receita Federal também, que tem o processo dele ali. E a parte do cartório, fechando o ciclo, Seria dizer uma consultoria, uma assessoria? Tem algum termo assim para isso ou não? Não, ele é um processo assim, precisa, quando a questão da
regularização na prefeitura, precisa de um profissional responsável, seja ele arquiteto ou engenheiro. Porque a gente tem que fazer um laudo daquele imóvel que ateste a construção. Ele está apto a ser habitável, né? Não tem um problema de estrutura, alguma coisa nesse sentido. Não vai gerar nenhum risco futuro. Né? Exatamente. Então, por isso, precisa de um profissional habilitado, seja arquiteto ou seja engenheiro. Né? E como que é o nome do escritório? O nome do escritório é Sures Arquitetura. Né? Mas eu uso mais o nome mesmo, Vinícius Sures, né? Sim. O pessoal me chama muito pelo sobrenome por causa do Sures mesmo, né? Então, acabou puxando isso. E como que tá a estrutura do escritório? Há quanto tempo que você tem? Qual que é a questão de... Quantas pessoas? Quem que te dá esse suporte? Como que é? O escritório, na verdade, fisicamente, ele veio bem no período da pandemia. A gente tinha como a pandemia ela mudou, né? Mudou demais. Todo mundo que a gente conversa eu vou falar, aqui... é o 30º episódio, eu acho que de 30, mais de 20, a gente falou algo de pandemia, assim, onde teve algum gatilho, algum aceleramento, alguma coisa assim. O episódio que nós gravamos mesmo, o anterior, falamos... Transição de carreira, pandemia. Na pandemia. Exatamente. A gente tinha o escritório, eu dividia o escritório com a minha esposa. Minha esposa é publicitária, ela tinha montado um coworking, na verdade. Olha! E aí, talvez a pandemia, né, as coisas foram se desfazendo, até porque como que ia juntar as pessoas num coworking? Como que você vai manter isso, né? Sim. E aí, recém-casado, eu falei que a gente casou em 2019, virou 2020 veio a pandemia. Até eu brinco com ela, falou assim, o que a gente fez com o mundo, né? Casando. Depois de quase 9 anos, né? Depois de quase 9 anos, resolvemos casar. Eu falei assim, a gente tá muito pouco tempo, a gente tá muito pouco tempo, não sei se a gente merece conhecer um pouco mais, né? E aí, dentro de casa, aquela coisa toda, a gente ficou naquela ansiedade, cara, o que vai acontecer nos negócios e tudo mais. E aí é onde que surgiu um negócio completamente contrário, sei lá, avesso às coisas. A construção civil começou a ter um boom absurdo, né? E as coisas realmente que... chegou um ponto que eu falei, cara, não consigo mais ficar dentro de casa, no escritório feito de home office ali. Preciso de um espaço físico. Quando já passou daquele momento que as coisas começaram a voltar um pouco, né? Sim, tentar o normal, né? Exatamente. O novo normal. O novo normal. E aí precisei de um espaço físico, falei, cara, não consigo. Eu tinha que colocar calça, me vestir para trabalhar em casa. Precisava disso. Preciso desse mundo fora, né? Colocar a skin do arquiteto. Exatamente. E aí é onde nós fomos para o espaço físico, saímos de casa, né? E aí as demandas foram realmente acontecendo, né? As coisas foram acontecendo, processo até de financiamento, né? Terreno, construção, entender do processo, tudo mais. Hoje a gente dá assessoria até para outros colegas que são engenheiros, arquitetos, não dominam essa área. A gente faz essa assessoria, né? Essa questão, falei, cara... Porque ainda hoje não é tão explorado, né? Agora você imagina ali em 2020, 2021. Menos ainda. Então a gente falou, bom, isso aí é uma questão que a gente pode prestar uma assessoria, uma consultoria até para outros colegas, né? Não ver como, é concorrente, vão ensinar alguma coisa. Eu falei, não. Falei, cara, o mercado é grande, cabe todo mundo, né? Com certeza. Falta profissionais para isso. Então falei, cara, tá o produto aí, vamos ofertar. E aí as coisas foram acontecendo, foram tomando uma forma e a gente foi ajustando alguns processos dentro do escritório, né? A gente tem hoje estagiários, né, para poder fazer um suporte, e também nós temos parceiros, né? A gente foi buscar, ninguém faz as coisas sozinho, né? Exatamente. Foi buscar parceiros durante o processo, né? Um correspondente bancário que entende do assunto, né? Buscar um advogado de direito imobiliário que entende do assunto, porque dentro do processo surgir qualquer dificuldade, a gente entende que tem que entregar a solução pronta para o cliente. Ninguém gosta de burocracia. Além de uma agilidade e uma segurança, né? Exatamente. Que tá sendo feito. Exatamente. Então, assim, a gente foi entender o processo, né? E aquilo para deixar o cliente solto, né? A gente fala até, vai deixar o cliente solto, de repente ele vai para outro escritório e o cara atende ele bem, ele vai embora, né? Então, a gente tem que ir fechando os espaços e dar comodidade no atendimento. Então, trazer alguns parceiros dentro do escritório para que gerem
negócios, é o que a gente chama de ecossistema de serviços, né? Não necessariamente é o seu serviço, mas se você não traz algo para agregar o que é o teu serviço de fato, é o que você falou. Ele vai buscar em outro lugar que estão fazendo. A possibilidade de perder é muito grande. E aí ele nunca mais vai lembrar de você. Que a experiência, a lembrança, a memória é com quem entregou o que ele precisava. Exatamente. Quem resolveu o problema, né? Quem resolveu o problema. É exatamente isso. Então, foi trazendo isso. E a gente foi passando nesse processo, nesse caminho, né? A gente foi descobrindo algumas situações, alguns colegas arquitetos, né, engenheiros que não gostam da parte burocrática, né, do sistema público, Sim. né, e algo que eu já lidava lá quando fui estagiário. Eu fui estagiário numa incorporadora em Campo Grande. E aí eu fazia justamente a parte... Aquela função. A minha função era todo dia bater ponto. É o nome mesmo, né? Uma função. É uma função. Todo dia a minha função era ir para a prefeitura e conversar com servidores, né? Com o secretário, né? Como é que tá o processo de habites e tal, aquela coisa toda. Né? E então, assim, é algo que a gente começou a trazer isso para poder prestar um suporte até para outros colegas, para não deixar de atender o cliente naquele sentido. Algo que ele não sente tão familiarizado, não é o Rony falou, o pãozinho francês do escritório, e a gente dá esse suporte. Então, a gente viu que essa demanda foi crescendo. Né? A gente falou, cara, então vamos focar, vamos nichar. Eu falei, né, a questão do nascimento da Isabel, que a gente começou a dar mais atenção, né, para esse cara, para esse ponto. Falei, cara, é algo que eu já domino. É algo que já está no habitual, né? Sim. Meus colegas até, às vezes, quando me ligavam, perguntavam alguma informação. Eu falei, cara, eu não sou baú, né? Para guardar segredo. Sim, tá a informação está aí, tem que ser passada. E isso, às vezes, foram me procurando. Vinícius, quer fazer uma parceria? Eu vou pegar o cliente aqui, eu estou atendendo o cliente em determinado ponto, você não faz a parte da prefeitura? Eu falei, cara, atendo. Então, não deixe de atender seu cliente. Então, isso foi girando, né? Sim. Foi caminhando. Foi encaminhando, né? Foi seguindo, abriu numa ideia, e a hora que você viu, você já estava em outro caminho já. Em outro caminho. Mas é porque a própria profissão foi levando, Exatamente. né? A gente até separou algumas perguntas aqui, porque a gente observou esse movimento seu recente de trazer essa informação, né? Você acabou de deixar algo bem claro, que falando para profissionais, mas você também tem a comunicação para um público, de um modo geral, para o cliente, que às vezes ele não sabe, ele está perdido. Sim. Quem que ele procura? Ele vai até onde? Ele vai na prefeitura primeiro, lá vão orientar ele? Como que é, né? Então, esse é um dos motivos que você está aqui, para justamente esclarecer isso daí. Antes da gente entrar, de fato, o que é a lei da anistia, você falou, estou com algum parceiro aqui que ele, durante uma parte do processo, ele vai me procurar para eu dar andamento nisso. Explica pra gente qual que é essa parte, como que é esse período, fase final de obra, depois que concluiu tudo, como que é? Explica isso pra gente. Bom, para dar entrada, vamos dizer, vamos supor que ele foi dar entrada num processo novo, uma construção nova. Né? Ele tem que montar um processo para dar entrada na prefeitura, para que a prefeitura libere, por exemplo, um alvará de construção. Tem algumas normativas, o que pode, o que não pode para ser liberado. Né? Então, assim, será que está toda a documentação correta? Será que está atendendo a legislação? Para que acontece? Quando você entra com o processo, se ele é passado por uma triagem, se ele não está completo, volta. E aquilo ali fica dando retrabalho, volta para o final da fila. É um processo moroso, né? É um processo moroso, né? A gente tem muito processo na fila, infelizmente não tem a quantidade de servidores suficiente. Então, assim, quanto mais assertivo for e menos primeira entrega... Para não ter que voltar novamente. Retrabalho é um problema, que ele volta para o final da fila. Então, assim, vamos analisar os documentos. É isso? Beleza. Então, assim, tem até alguns escritórios que estão terceirizando esse processo com a gente. Vinícius, olha a parte documental, você dá entrada no processo, eu entendo o processo. É a melhor forma de a gente dar entrada com isso? Tem diversas formas. É a melhor estratégia? Não, vamos caminhar dessa forma. Então, a gente entra como parceiro dentro do escritório nesse sentido.
E na parte do final da construção, será que ele está atendendo realmente todas as normativas para solicitar um ABITS? Então, você tem a possibilidade do início, ou você entra no início da obra, ou você entra no final da obra. No início e no final também. E no final também. E no final também. Exatamente. Ou só no final para a questão do ABITS. Exatamente. Vamos imaginar um processo aí de 12 meses para deixar assim... Vamos tentar desenhar para quem está acompanhando. Período de obra ali. 12 meses de construção ali seria o projeto. No 11º mês, no 10º mês, no 12º, para você entrar já com essa documentação do ABITS. A solicitação do ABITS, ele na verdade, assim, ele vai depender um pouco de como ele foi dado a entrada lá no começo. Porque assim, você informa para a prefeitura o que tipo de acabamento que vai ter na construção. Tipo de piso, tipo de acabamento, né? O que vai ter naquela construção ali. E isso, no final, ele tem que estar condizente, né? Então, assim... Tem que bater as informações. Ele tem que bater as informações. Mas ele teve... Eu posso melhorar a minha casa? Pode. Né? Ela vai ter um ajuste ali de imposto em cima daquele acabamento. Porque a prefeitura, ela cobra... O que é o ISS, né? O Imposto sobre Serviço? Ela cobra em cima do padrão de acabamento. Sim. Não é a localização, o padrão de acabamento da casa. Então, assim, lá no final, quando for solicitar o ABITS, será que a casa já está apta, né, ao nome, né, a ser habitada? Sim. Né? E é interessante ver isso antes, se preparar isso antes. Realmente, você falou, são 12 meses de construção, você não pode esperar ela acabar para aí você fazer a solicitação, porque ela tem mais o tempo para vistoria e tudo mais. Então, você tem que se antecipar. Né? Normalmente o quê? Quando tá colocando o piso, normalmente o pessoal faz nessa... na parte assim, ela tem que ter algumas coisas mínimas. Por exemplo, ela já tem que estar fechada, ela já tem, se ela foi informada que vai ser pintada, ela já tem que estar já pintada, né? Com louças, metais, né? Vaso, torneiras, né? Janelas, fechamento. E aí você fazer a solicitação. E aí tem algumas coisas que eles olham, né? Tem árvore plantada, a calçada tá de acordo, número predial. Muitas coisas voltam porque simplesmente não está instalado um número na casa. E você fala, depois eu coloco o número, depois eu coloco o número. Aí o fiscal chega lá, tá faltando o número, o processo volta. Entendeu? Aí você volta no final da fila. Entendeu? E, então, assim, é um processo que tem que estar atento. Né? Será que está atendendo? Mas aí você já faz um checklist antes de entrar para não correr esse risco, né? Exatamente. E aí, a gente fala a cereja do bolo. No final da obra, quando ele tira o ABITS, ele precisa tirar a CND na Receita Federal. Sim. Só antes de entrar na CND, qual que é o prazo ali? Eu entrei com a ABITS, leva o quê? 30 dias, 60 dias, 90 dias? Se tiver tudo certo. Essa é uma pergunta bem pertinente, né? Que todo cliente pergunta, quanto tempo que demora? Porque ele já quer... Então, isso depende, lógico, da demanda do processo público. Sim. Então, assim, seria em torno de 20 dias. Tá? Mas realmente ele pode levar mais tempo. Pode levar 30, 40 dias, dependendo da demanda. Então, assim, realmente é interessante se antecipar, fazer ali 30 dias antes já fazer esse pedido. Perfeito. Tá? Aí foi para a CND. Então, aí na CND, na parte na Receita Federal, a gente tem a questão do imposto, do INSS. Sim. E aí é onde que a gente também atua. Sim. Né? A questão da aferição de obra, como que ela é feita. E é possível, né, fazer uma redução desse imposto muito grande, né? Desde que também você faça um planejamento. E isso aí volta lá 12 meses antes. Parte do início, né? Se nós fizermos isso planejado, a gente consegue uma redução significativa. Né? A gente conseguiu ultimamente para um cliente nosso que ele tinha uma previsão de um imposto, uma obra de alto padrão, de R$32 mil. E você falando para o cara pagar R$32 mil no final da obra, que a corda já está no pescoço. Porque já pode ter acontecido muita coisa ali. Exatamente. E aí, o que acontece? No começo, a gente falou, não, vamos fazer um planejamento. Tem várias situações que você consegue reduzir e a gente conseguiu reduzir isso para R$12 mil. Nossa. Mas cita, assim, uma coisa que você pode fazer para conseguir reduzir. Aí é só contratando. Aí é só contratando assessoria. Mas tem um item só pra gente ter uma ideia, assim. O que acontece? O governo, ele pega a Receita, fala assim, o imposto é X. Você tem que falar o que você tem para descontar daquilo. É um concreto usinado?
né? Porque você está bitributando. Você está pagando... A concreteira já está pagando INSS. Então, tem alguns materiais dentro da obra que é empregado que você consegue fazer um abatimento. Então, assim, e um detalhe, Leandro, esse valor... ele consegue ainda, fazendo o planejamento, pagar durante a obra. Então, ele vai pagando mês a mês. Não então, precisa você imagina esperar ali no final. Então, você consegue fazer um planejamento. Peraí, eu vou pagar aí R$1.000 por mês durante os 12 meses do que eu pagar isso tudo no final. Entendeu? Então, assim, o planejado, ele sai muito mais barato. Sim. Sai muito mais barato do que simplesmente chegar no final, agora eu tenho que pagar. Né? E sem ter esse olhar, né, do que pode ser descontado ou não. Do que pode ser descontado. Até onde Porque você consegue. uma coisa é você pagar 12 ali no final de uma vez, outra coisa é pagar 32. 30 e pouco, 50 ali, entendeu? Exatamente. Então, assim, tem esse processo. E um detalhe bem importante, por exemplo, quando se fala de obra, por exemplo, obra financiada, você precisa concluir o processo. Você precisa tirar, né, o ABITS, você precisa tirar a CNI dele na Receita e, consequentemente, você precisa verbar essa construção na matrícula. Sim. Ela não é mais terreno, agora ela é casa. Porque o banco, ele solicita essa matrícula, né? Sim. Então, assim, aí você imagina o banco segurando o recurso ali, porque ele só entrega a hora que a matrícula está averbada, e você tem aquele dinheiro para pagar um imposto, às vezes, pesado no final da obra, né? Então, por isso que eu falo, o planejamento, ele sai muito mais barato. Que a gente consegue ver as brechas legais, tudo dentro da legalidade, que isso consiga trazer uma economia. Aí você fala, cara, economia para o cliente... Ainda mais numa construção. Fácil, né? Ainda mais numa construção. Para a gente ter ideia do quanto a sua função ali, ela é na questão do início, você já está presente realmente. E não deixar para o final. Porque acontece muito. Pegar a bomba, né? Quem costuma construir, o cara fala, não, eu sei construir, eu vou construir. No final, eu pego o engenheiro, o arquiteto, só para poder fazer o ABITS ali. Exatamente. Aí chega no final, porque a pessoa já é acostumada a construir, mas se tiver uma pessoa já fazendo a função desde o início... Para o final, tudo se torna muito mais simples e econômico também, né? Então, assim, chegam a ser uma consultoria, né? Durante esse processo. É uma jornada que você tem que acompanhar junto com a obra, né? Exatamente. Então, a gente vai se ver bastante tempo ali, o cara 12 meses, pelo menos, numa obra, dependendo do tamanho. Mas quando a gente fala, cara, em trazer economia, até falei pro cliente, falei, olha, só com a economia você pagou meu honorário e ainda sobrou dinheiro. Vinícius, onde que eu assino? E evitou dor de cabeça. Né? Exatamente. Porque, pensa, daí você terminou a obra, a BITS não consegue. E qual que é hoje, assim, a gente falou um pouco de nicho, né? Que você foi nichando e tal. E existe hoje, dentro da regularização, um nicho também específico de porte, de obra, valor de imóvel que você atua ou não? Não, a gente atua, tem diversos tipos de imóveis, padrões diferentes e tudo mais, né? Onde que a gente vê que mais significativa a atuação é no imóvel médio alto padrão. Sim. Né? E até falar ontem mesmo, eu estava fazendo uma avaliação para um corretor. Sim. O parceiro, ele falou, cara, estou com um imóvel aqui para venda e tudo mais. Não tem nada regularizado no imóvel. O imóvel com valor até considerável, numa região muito boa, cara, uma região valorizada pra caramba. E não tem nada verbado. Falei, tá bom. Aí eu fui dar uma olhada até na internet, falei, né, dar uma pesquisada ali da região. Eu vi que tinha uma foto do imóvel, tinha uma placa de vendas de 5 anos atrás. Nossa. Ou seja, será que ele não vendeu até hoje porque ele está irregular? Vem aí o detalhe. Por quê? Hoje ele não consegue financiar aquele imóvel. Ele não consegue vender financiado. Então, ele está restringindo. Se o valor é alto... Né? Então, assim, o cara vai aportar todo o recurso dele ali de uma vez, né? Vou fazer o paralelo com essa questão da lei da anistia com a mudança que a gente teve agora em relação ao financiamento da Caixa. Principalmente SBPE. Então, a gente está falando de imóvel acima de 350 mil e cliente com renda acima de 9 mil. Ou quem já tem imóvel no nome. Agora, imagina, o cara pega um imóvel e que valor, mais ou menos? 500? 600 mil. 600 mil. Você pega um imóvel de 600 mil, onde
você pode financiar até 50% ou até 70% agora, que não tem mais como financiar também. E aí? Como que vende esse imóvel? Como que o cara vai tirar isso de uma vez? Porque hoje tá todo mundo assim. Tem, mas não quer entregar, né? Hoje tem gente querendo imóvel de 1 milhão dando parcela de 2 mil. É o sonho de todo mundo. Nossa. É descapitalizar menos e tá tudo certo. Então, e aí? Como que faz nessa situação para regularizar? Exato. Aí que é o ponto que eu falo assim, cara, o tanto que tá deixando de ganhar dinheiro, vamos dizer assim, né? E, na verdade, toda a cadeia deixa de ganhar. Sim. Né? Porque trava tudo, né? Trava tudo. O proprietário perde dinheiro. E, né, vocês que estão no mercado, vocês sabem que o imóvel irregular, ele perde aí 30%, 40% às vezes de valor, simplesmente porque ele não está regular. Tem que baixar o valor para conseguir vender ele. É saída, né? Porque aí o que acontece? Ele vai ter que descapitalizar inteirinho. Aí ele começa com as propostas indecentes. O cara quer colocar tudo, qualquer coisa no negócio. Né? Então, assim, ele restringe demais. Né? Restringe demais. Então, assim, eu falei, cara, fiz um levantamento, fiz uma estimativa de custo que ele vai ter, tanto de honorários quanto de impostos. A gente faz esse levantamento né, para ver o quão interessante é ou não. E ser sincero realmente com o cliente. Cara, eu acho que compensa, ou simplesmente já chegou o caso de eu falar, cara, não compensa. Não compensa você fazer, vai ser muito caro. Então, realmente, para você não... Então, vai ter imóvel que, às vezes, é melhor você tirar 30% do valor. Exatamente. Que praticamente vai dar elas por elas, ou até ele ainda vai sair perdendo menos, vamos dizer Exatamente. assim, do que fazer toda essa parte. Então, assim, não é o vender por vender, né? Sim. Então, assim, fazer uma avaliação se realmente o bolso compensa, né? E aí eu tava falando que a cadeia perde, né? O cliente não vende, o corretor não ganha a comissão dele. Quem quer comprar não consegue. Não paga, a prefeitura não ganha o ITBI, o cartório não ganha, a cadeia perde. Né? Recentemente até fiz um levantamento, né, em conversa numa imobiliária, eu falei assim, quantos imóveis tem na sua carteira irregulares? Faz um levantamento aproximado, X. Falei, tá, esses imóveis estão perdendo quanto de venda, né? Dessa desvalorização. Tá, e agora coloca 5% dos honorários. Aí o pessoal falou, cara, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Velocidade de venda, porque daí se torna mais o tempo para poder vender, o valor que você precisa diminuir, mais a comissão que precisa ser pago. Exatamente. É um prejuízo. Então, até em nicho, pensando em obra e pensando já nesse imóvel que está ali 1, 2 anos parado, hoje a tendência do seu atendimento é mais voltado para obra, que está em fase ou não? Não. Pega os dois. E vai avaliar. Os dois. Leandro, aí o que acontece? Nesses pontos, nessas avaliações, vamos pegar esses imóveis que estão realmente parados ali, estão encalhados, que nem esse que eu falei. Está 5 anos, cara. É muito tempo. 5 anos. É muito tempo. É muito tempo. Tá, beleza, vamos pegar esses imóveis. Aquele que está redondinho e as imobiliárias, né, os corretores independentes, eles vão trabalhar com os imóveis que estão regulares também. A gente fala, um pãozinho francês, está redondinho. E as coisas vão acontecendo. Sim. Mas tem muito imóvel paralelo que está encalhado. Vamos trabalhar com eles, de alguma forma? O que a gente consegue destravar isso aí? Então, assim, esses imóveis, vamos dizer, os problemáticos aqui que eu quero tratar, né? Para que a cadeia gire, fluidez, né? Para que a engrenagem rode. Então, assim, olhar com carinho para aqueles imóveis que estão parados ali e fazer uma avaliação do que é possível, né? É possível fazer uma avaliação dele de quanto de imposto a gente consegue, de repente, ter decadência, consegue zerar. Até falando da receita lá, muitas vezes a gente consegue zerar o imposto. Né? Teve a semana passada mesmo, teve um cliente com um imóvel que ele tinha, no final do processo, ele tinha 8 mil de imposto de INSS, a gente conseguiu zerar. Porque eu comprovei que tinha mais de 5 anos construído, né? E mais de 5 anos construído da decadência. Aí, quando ele falou, olha, vai ser aproximadamente tanto. Quando eu cheguei, ele falou assim, olha, tá zerado sem imposto, não precisa pagar. Nossa. O cara só faltou, né, dar um abraço. Entrou pra família. Cara, família. Entrou pra família. Né? Então, assim, analisar se realmente esses imóveis estão encalhados ali.
Vamos olhar com carinho com eles, o que isso pode ajudar. Começar a ter outro olhar, na verdade, exatamente, né? E até esse olhar da informação mesmo. Porque às vezes o proprietário ele não sabe que é possível regularizar o imóvel dele. Por isso, essa informação ela é muito importante, tanto para o dono do imóvel, para o corretor, porque às vezes o dono não sabe, só que se o corretor chega com essa informação e o corretor faz a parceria com quem pode resolver essa questão, olha uma cadeia, né? Porque é um ecossistema, que nem nós estávamos falando aqui. Todos ganham, na verdade, né? Gi, até se você for ver quantos imóveis realmente estão parados. Aí você coloca assim, nós passamos na pandemia, né, um aumento significativo nos custos da construção, absurda, né? E as coisas realmente não voltaram, e não vão voltar naqueles patamares anteriores, infelizmente. Você, antes da pandemia, tinha gente que entregava a chave na mão, no alto padrão, no condomínio fechado, com 3 mil metros. Ou seja, o cara pagava material, mão de obra e ganhava dinheiro. Hoje em dia, não existe isso. E aí você traz isso para os imóveis que subiram o valor. De repente, aqueles imóveis que estavam ali encalhados, imóveis mais antigos, imóveis usados, de repente ele se torna interessante. Porque o custo na época foi barato, né? Se a gente for considerar exatamente. Isso daí. E aí, às vezes ele entra com uma opção de, né? A pessoa vai fazer uma reforma, vai morar ali com um valor mais interessante. Então, se ele entra para o mercado regular... Então, assim, ele entra pro game, né? Então, assim, ele tá possível ali ser feito um financiamento nele, né? Exatamente. Perfeito. Vamos entrar na anistia? Vamos, porque... Essa parte é interessante. Né? Essa parte é muito interessante. Até pra gente falar da questão como a questão do habites, como eu posso regularizar e o quão importante foi, né, e está sendo a anistia para nós aqui, né? O que de fato é a anistia? O que de fato é, exatamente. O que de fato é. A lei, o nome fala, né? Anistia, tá? Mas a gente tem que entender o que está anistiando. Exatamente. O que está isentando, né? Muita gente pergunta, né? Fala assim, Vinícius, mas eu vou aproveitar a anistia porque eu não vou pagar o imposto. Fala, não, tem que analisar o que está dentro da lei da anistia. Exatamente. A lei da anistia, essa lei em específico... ela foi isentada algumas normas construtivas. Ela não está isentando imposto. Então, os impostos eles estão sendo cobrados normalmente. Então, assim, mas o que ela está anistiando? Construção excedente. Às vezes a pessoa construiu 100% do terreno. Isso acontece muito em galpão. O pessoal faz para aluguel, né? Sim. Constrói 100% do terreno. Aquilo geralmente não regulariza na forma convencional, né? Mas, quando vem uma anistia, abre uma possibilidade. Então, assim, o que ela está anistiando? Vãos e aberturas com menos de 1,5 metro para o vizinho, por exemplo, porta, janela, né? Onde tem aquela abertura para o vizinho. Eu fiz uma essa semana, a pessoa estava com 90 centímetros de abertura para o vizinho, né? Uma janela. Aquilo ali normalmente não regulariza. Em uma anistia é possível. Área permeável, né? A gente passou... há uns anos atrás, para uma reformulação de área permeável em Campo Grande, de 12,5%, passamos podendo chegar até 30%. Ficou entre 20% e 30%, dependendo da região. Sim. Então, em uma lei da anistia, nessa em específica, né, está isentando a área permeável também. A gente fala até a questão das esquinas, que tem que ter aquele chanfro, né, uma angulação de 45 graus ali. Sim. Isso na anistia é possível regularizar. Então, às vezes, o cara tem um portão bem ali, já construiu alguma coisa bem naquele canto. Porque daí, se a gente começar a pensar na questão, se a pessoa não tem o imóvel regular, ou seja, dificilmente a construção também vai estar seguindo o padrão, né? Isso que a gente precisa. Outra, né? Porque assim, é muito difícil, claro, né? Tem, óbvio, mas assim, é muito difícil estar seguindo ali, porque normalmente a pessoa nem sabe qual foi, ela só quis construir da forma que ela gostaria que o imóvel fosse, né? E até nessa questão da anistia, se a gente até tendo esse entendimento, ou seja, não é o imposto, e sim a construção que não está regular. Exatamente. Então, assim, tem várias situações que a pessoa foi construindo, e aí, às vezes, ela chega no final e fala, agora, a minha casa ficou pequena, eu quero mudar de casa, quero vender essa para dar de entrada numa outra.
E aí, mas só que a minha casa agora não regulariza. Aí ele chega num ponto, falou, cara, aumentei um monte minha casa. E aí ele se entra naquele número que os corretores sofrem, né? Fala, não, mas minha casa tem que valer tanto, meu vizinho vendeu por tanto, né? Mas como é que tá o imóvel do seu vizinho? Tá tudo certo? Então, de repente, uma anistia vem para ajudar nesse sentido. Ele está liberando algumas construções, algumas normas que o município não permite, e na anistia ele dá essa permissão. Então, assim, ele falou, ó, eu não estou te isentando do imposto, mas eu estou te autorizando a fazer a regularização. Vai ter o custo normal. Exatamente. Né? Porém, você vai conseguir, né? Você vai conseguir, de fato, regularizar o seu imóvel. Porque mesmo se você quisesse pagar um imposto sem anistia... Não é possível. Muitas vezes não é possível. A gente pega... é o prazo? A gente tem um prazo aí, ele passou por 2 prorrogações, mas a gente acredita que ele não deve prorrogar mais. E o prazo é dia 31 de dezembro de 2024. O prazo para protocolo, tá? Não para conclusão do processo, para dar entrada. E até algumas pessoas perguntam, falam, Vinícius, mas eu não tenho o dinheiro, por exemplo, do imposto, que é uma coisa que a gente já faz uma estimativa, quando passamos para o cliente, falou, porque a primeira coisa que ele pergunta é quanto que eu vou gastar, né? Então, a gente tem uma base, uma tabela de cálculo disponibilizada pela prefeitura, em cima de metragem, quanto que isso deve custar. A gente faz uma estimativa, falou, aproximadamente isso, o cálculo é feito, lógico, pela prefeitura, mas a gente tem uma base, tem um norte. E saber se é possível, né, entrar dentro do orçamento dele. E às vezes ele pergunta, mas eu não tenho esse de recurso até o dia 31 de dezembro. Fala, não. Esse recurso, né, esse imposto, ele só vai ser pago quando aprovar. Então, assim, principalmente para aquelas pessoas que não... eu quero fazer regularização, não estou com pressa, eu quero fazer algo planejado, eu protocolo, né, e vamos acompanhar esse processo. Lá no final, quando for lançado o imposto, a prefeitura está parcelando. Nossa. Dependendo do valor, até 96 vezes. Nossa! Tem, lógico, um juros ali, mas é interessante. Assim, né? Dependendo, ele pode chegar até 96 vezes. Então, assim, dá uma possibilidade muito grande daqueles imóveis que não consegui regularizar de agora conseguir. Sim. Né? Então, assim, de fato, ele precisa protocolar, né? Precisa procurar um profissional, um arquiteto, um engenheiro, e fazer esse levantamento e protocolar. Sim. Fazer uma avaliação se aquele imóvel está condizente e atendendo todas as normas, da anistia. Né? Uma pergunta, você falou da questão de desvalorização. E se, vamos supor, quem está assistindo a gente aqui, vai lá, te procura, quer aproveitar a lei da anistia, você acredita que existe a possibilidade de uma valorização do imóvel? Ou essa valorização não existe? É mais no processo assim, olha, agora tem como financiar. Seria basicamente isso? Ou não? Ainda tem a possibilidade de também gerar uma valorização nesse imóvel? Eu acredito que tem uma valorização pelo seguinte fato. Daquilo que a gente falamos, né? Se por acaso ele está regular, o imóvel, quando ele vai para a possibilidade de um financiamento, sim, ele vai para um valor de mercado realmente, real. Se ele não tem o documento, ele já automaticamente ele tem a sua desvalorizando. Então, assim, ele volta para um valor de mercado. Lógico, tem um teto. Né? O mercado tem a sua limitação. Sim. Né? Então, assim, lógico, tem que fazer essa avaliação. Né? O quanto que ele está de fato hoje. Por exemplo, quanto tempo sendo ofertado? Já teve proposta? As propostas estão chegando, sempre tá tanto, tá assim, tá, né? O que está chegando de proposta em cima disso? Né? E aí é interessante, por exemplo, né, fazer essa avaliação, lógico, né, com um corretor, né, que tenha um entendimento de avaliação e tudo mais. Se caso a pessoa precise, a gente tem parceiro também para poder, às vezes, fazer isso, né? Pessoas, corretores que também são nichados, né, em avaliação. Que consegue fazer isso, né? Então, a gente entregar para o cliente de uma forma, seu imóvel realmente, ele pode valorizar. Ou ser sincero, de fato. Eu acho que, né, a sinceridade e a verdade é a melhor de todas. Falou, não, realmente, compensa ou não compensa? Falou, de fato, não compensa. Tem situações que a gente fala para o cliente, né? Falou, infelizmente, seu imóvel não compensa. Melhor
tentar negociar de outra forma. Não cabe regularização, mesmo uma anistia. Mesmo por exemplo. anistia. Né? E você falou que prorrogou 2 vezes, né? Para quem está acostumado, né, com essa dinâmica brasileira, vamos dizer assim, de, poxa, sempre ter uma oportunidade, sempre ter algo nesse sentido. Você acredita que para ano que vem ou para daqui 2 anos volte isso? Existe possibilidade novamente? É feito a cada período de tantos meses, tantos anos? Como que funciona Porque não é a isso? primeira vez, Não. né? Normalmente esse ciclo... Tipo, na próxima vez eu aproveito, eu pego, agora não... Ou não existe uma tipo refis, né? Vamos esperar o refis. Isso, Não, o que acontece? A lei da anistia, a última que tinha acontecido, foi em 2018. E só que é o seguinte, isso vem feito uma lei através dos vereadores, certo? E é sancionado ou não pelo prefeito. Né? Prefeito, prefeita, né? Quem tiver no governo ali. Então, isso não depende de prazo, né? Isso depende de articulação política. Sim. Se isso é de fato interessante ou não, né? A gente sabe que, lógico, é beneficiado o contribuinte, mas a prefeitura também é beneficiado com a arrecadação, porque esse que é o ponto. Né? Você dá a possibilidade, né, da regularização para o cliente, mas você gera imposto. Sim. Mas isso é uma articulação política, não tem prazo. Muitas pessoas falam, vou esperar a próxima anistia. Tá, a última foi em 2018. E aí, quanto tempo que vai se esperar, de repente, para uma próxima anistia, né? A gente é aquele ponto de interrogação, não sabe. Né? Até eu falo, eu deixo dentro da carteira o cliente ali. Alguma novidade, a gente reativa ele, né? Manter algum contato. Só que é um risco, né? Muito alto, porque se a gente for considerar 2018, a gente está falando de 6 anos, que é praticamente o tempo que esse imóvel aí que você citou de 600 mil está parado. Tá parado. E aí? Será que você está... Você está ciente que você pode ficar aí 4, 6, 8 anos com esse imóvel irregular e que ele vai ficar travado e que talvez nem mesmo desvalorizando 30%, 40%, às vezes você consegue vender ele? Porque uma coisa é falar, não, eu te dou uma garantia. Se a gente tirar 30% do valor, a gente vende. Mas não vai. Como que você dá essa garantia? Não tem como. Não existe. Agora, o melhor dos cenários eu posso vender ele à vista, eu posso negociar, eu posso fazer uma permuta e também financiar. Que abre o leque, né? Sim. Abre o leque. Porque você está dando possibilidade para o mercado. Abre para o mercado, né? Até falando nessa questão de arrecadação, só para eu poder até entender, quando o imóvel, a gente está falando da questão do IPTU, certo? Então, vamos imaginar ali, tem uma área construída, eu recolho o IPTU por uma parte e essa que está construída, o imposto não está sendo cobrado. Quando a gente vai para a parte de regularização, como que funciona isso na prefeitura? Porque eu coloco ali, essa área foi construída há tantos anos, então não está recolhendo o imposto durante esses anos. A pessoa tem que recolher esse imposto que deveria ter sido devido? Essa diferença? Retroativo não. Retroativo não. Então ele não entra como ônus ali. Não. Um detalhe bem interessante é o seguinte: toda vez que você procura a prefeitura, né, para poder fazer uma regularização, você está mostrando disposto, interessado a regularizar, né, boa fé. Então, assim, se você fica passivo ali a esperar uma fiscalização, aí você pode sofrer uma multa. Só que aí a questão do IPTU. E aí muita gente... Isso pega... É uma dúvida muito pertinente, assim, e é corriqueiro. A pessoa olha o IPTU dela, olha lá uma metragem. Eu tenho X metros, né? Eu tenho 180 metros de área construída. Meu imóvel está regular, está vindo no IPTU. Isso é muito comum. Isso é muito comum, É muito comum. É muito comum. Mas você vai pegar seu imóvel, mas seu imóvel eu pago na prefeitura, tá aqui, ó. Daí mostra a capinha do... Tem 250 construção. Não, na verdade, assim, até porque tem foto por satélite, né? Às vezes ele já tá realmente pagando o imposto sobre aquela área construída, mas não quer dizer que no documento... Exatamente. Então, assim, a prefeitura, né? A gente tem diversas tecnologias para poder fazer esse mapeamento. As pessoas ainda estão acostumadas, às vezes, não, mas não veio nenhum fiscal aqui, bater trena, que não vai ficar, esquece. Drones, imagens de satélite. E como que é feito isso aí? Qual que é o período dessa visualização, dessa
vistoria aí? Não tem um prazo. Não tem um prazo. De tempos em tempos eles resolvem, lá, depende do gestor, né, da pasta dentro da prefeitura, fazer um mapeamento. Né? Nós tivemos aí em 2017, se não me falha a memória, teve um mapeamento, né, um sobrevoo com drone. Né? Teve mais de 12 mil imóveis notificados. Então, assim, aquele imóvel que o cara está olhando lá no IPTU, mas eu tenho 180 metros, está regular. Não, ele está pagando imposto. A prefeitura ela vai cobrar o imposto. E acontece, às vezes, de estar ali muito menor do que, de fato, está construído. Quando ele regularizar, quando ele passar pelo processo de regularização, lógico que o imposto vai ser em cima proporcional. Ele vai ser reajustado. Mas a partir daquele momento da regularização. Daquele momento. Ele não tem retroativo. O retroativo não entra como um ônus ali. Ele não fica como uma dívida na prefeitura ali. Legal. Então, assim, não tem o retroativo. Então, ele tem daquilo ali para frente. Ele paga o ISS daquela construção. Tem o ISS, a cobrança, né, de imposto. Sim. E vai entrar depois a questão de IPTU, cobrança de IPTU. Né? Legal. Você falou da questão de entrar com o protocolo, né, até o final de dezembro aqui. E aí ter um período para, de fato, fazer essa regularização. Tem um limite máximo? Entrei com o protocolo, eu tenho 12 meses, eu tenho 24 meses para concluir isso daqui. Porque você falou muito de planejamento, né? Então, às vezes, só para não perder o prazo, é igual muita gente acaba fazendo com o IR, né? Fala, não perde o prazo, depois você arruma lá, entendeu? Mas pelo menos para não ter que pagar, enfim, multa e tudo mais. Que é o que a gente fala, né? A dinâmica do brasileiro, né? Não perde prazo, mas deixa tudo para a última hora. Tem esse prazo, esse limite? Como que é? Para a prefeitura, segundo a prefeitura, ela tem um prazo para regularizar todos esses imóveis até o final de 2025. Então, ela tem esse período. Vamos ver se isso realmente vai ser cumprido, né? A gente realmente tem uma chuva, né, muito grande de imóveis sendo regularizados. A gente teve mais de 4 mil processos sendo protocolados na prefeitura desde a abertura da anistia. Tá? Quando que abriu a anistia? Abriu de 22 para 23. Tá? No final ali. Então, assim... 4 mil processos, a prefeitura estava falando que aumentou do que ela está habituada a entrar por ano, mais de 300%. É muita coisa. É muita coisa. Então, assim, não tem servidores suficiente, de fato. Né? Mas aquele negócio. Mas vai demorar, o processo demora. Né? Uma coisa que a gente cuida muito, né, no escritório é da follow-up, manter o cliente atualizado daquilo ali. Como é que está o processo, acompanhando o processo. Como a gente está realmente nichado, eu falo que eu até posto no Instagram, eu falo, eu estou na filial, a filial da firma, estou na prefeitura, toda semana batendo ponto. Como é que está o meu processo, como é que está isso? A gente tem um sistema online, né, uma área restrita do profissional, e até a prefeitura fez um negócio bem bacana recentemente, liberar um link de acesso, porque a pessoa coloca o processo dela, ela consegue ver que trâmite que está acontecendo também. Então, o contribuinte ele consegue acompanhar. Qual foi o movimento ali? Vai vendo o histórico ali. Né? Legal. Então, o cara consegue ter esse processo. Voltou, tá com um profissional, precisa anexar algum outro documento. Então, consegue. Então, assim, mas a gente tem um hábito de informar os nossos clientes de como está esse processo. Falou, tá nesse processo, tá nesse processo. Então, a gente está passando isso sempre para ele saber que realmente o processo dele não está simplesmente protocolado e esquecido. Sim. Né? A gente está cuidando e tratando sobre como acompanhando. Então, quando ele tem uma devolutiva, a gente fazer essa réplica novamente, devolver isso, responder. Dá feedback, né? Manter informado do que se trata. Que é igual a gente aqui já falou muito sobre venda, serviço, acompanhamento, enfim, captação, prospecção, o marketing, sim, porque isso você, obviamente, só de você falar, tô aqui na filial, já é um marketing. Sim. Isso mostra o quê? Poxa, eu venho, eu acompanho, eu tô em cima, eu quero saber, eu preciso devolver pro meu cliente e tudo mais. Mas você falou dessa questão dos 300%. Isso só mostra o quanto o mercado imobiliário, né, de construção civil, de um modo geral, ele está tão aquecido nos últimos anos, né? Depois dessa pandemia, o quanto que isso ainda vai movimentar. Vai. É por isso que eu perguntei se existe essa... será que daqui 1 ano, daqui 2 anos tem uma anistia de novo?
Porque a tendência agora, né, é cada vez mais a gente está falando de compra, de aluguel, de investimento, gente construindo para alugar, gente construindo para morar, gente construindo para vender. Tá muito forte esse movimento. Você percebeu isso na prática, né? É absurdo. Você fala, cara, aumentou 300% só de protocolo. Então, você imagina daqui... Quanto que já não tá também, né? Exatamente. Então, você imagina quantos imóveis vão entrar pro mercado disponível. Então, assim, até quem é especialista, de repente, em imóvel de terceiros, né? A gente já até conversou num outro episódio. Que hoje o mercado tende a olhar muito para os lançamentos, porque também tá vindo um atrás do outro. Exatamente. Só que quem é mais nichado, quem tem mais a dinâmica da revenda do terceiro e olhar para isso daí e falar, opa... Isso aí vai ser uma oportunidade, assim, já está sendo e para o futuro será, assim, uma baita oportunidade realmente. Porque, assim, se a dificuldade... E, assim, eu não... posso estar enganada, mas eu acho que aqui em Campo Grande era uma quantidade muito grande de imóveis irregular, né? Assim, se a gente pegar o que tinha de imóveis mais antigos, assim, era uma porcentagem muito boa de imóvel irregular. Surgiu, isso tem acho que em torno de uns 5 anos, surgiu uma pesquisa nacional que 85% dos imóveis no Brasil não tem acompanhamento técnico por um arquiteto ou por um engenheiro. Olha aí, ó. Entendeu? Então, ou seja, só 15% das obras no Brasil tem acompanhamento técnico. Então, você imagina o tamanho disso. Sim, porque principalmente em áreas mais afastadas, né? Porque, assim, quando a gente fala de desenvolvimento de cidades, ele vai acontecer na parte periférica. O centro já estava desenvolvido, então vai sendo sempre o periférico, no entorno do entorno. E eu lembro que antes até de eu entrar, assim, a gente via... em bairros, quando ele falava assim de terreno de frente ali de 12, que o cara fazia 3 casas ali, de 4 metros de frente. E o quanto que não tem isso espalhado aí pela cidade, entendeu? Então, assim, aí você traz esse número de 85% e realmente faz sentido. Muito. Eu lembro que quando eu comecei, a gente tá falando de 14 anos atrás, no mercado, você ia pegar uma casa para vender, mas... não tem nada, tá tudo... Assim, era difícil... o imóvel, né, casa térrea ali, que estava certinho. 100%. Era muito difícil. Mas eu acredito que tem um ponto também. Não se falava tanto de financiamento como fala hoje, né? É porque talvez o crédito, né, não tinha tanto acesso ao crédito. A gente está falando de muitos anos atrás, né? A não ser os lançamentos, claro, né? Mas o imóvel pronto, realmente era mais fácil as pessoas comprarem o à vista, davam um carro, faziam uma troca, uma permuta, do que de fato entrar no financiamento, porque o crédito não era tão disponível como hoje em dia, né? E até o acesso à informação também, né, cara? Até o acesso à informação, né? Saber o que é possível fazer com, né? Tem a possibilidade de eu comprar financiado? Não tem? Precisa ser à vista. Muita gente realmente, a gente fala, mas é óbvio pra gente que tá às vezes no mercado. Pra quem é leigo, né, no assunto, não é. Até a questão teve um evento que a gente que foi do Rafael Obra, inclusive, que foi uma correspondente, e ela falou sobre a questão de clientes e profissionais que atuam do médio para o alto, principalmente alto, que as pessoas tinham um preconceito em escutar a palavra financiamento, que achava que financiamento era coisa de pobre, porque as pessoas não se atentavam a isso, da facilidade, da possibilidade, de como usar o dinheiro de uma forma diferente. E hoje não. Hoje quantas obras aí entra a questão do financiamento de terreno e construção. Exatamente. Comprar imóvel aí de 1, 2 milhões financiado. Por quê? Porque o mercado ele teve uma transformação violenta. Então... E depois da pandemia. Depois da pandemia. E o Rafael, eu até na pandemia eu fiz até um workshop com ele. Com o Bruno Flores, né, da Flores Imóveis lá. E na parte do financiamento, eu falei, cara, quanto de mercado que o Rafael abriu também para outras pessoas, porque ele, né, fez quebrar... Exatamente. Muita gente sair fora da caixinha ali. Então, assim, até questão de falar de concorrência ou não. Eu falei, cara, ele faz um trabalho que me ajudou muito também. Exatamente. Começou muita gente conhecer porque ele processo. Valida o teu argumento. Exatamente. Ele quebrou barreiras que você teria que enfrentar. Ali. Porque é óbvio, né? Quando a gente fala, já associa ele. Porque ele foi realmente só para ficar nisso. Bate nisso todos os dias.
Então, é aquela questão do inconsciente, que até a gente conversou ontem. Poxa, eu já ouvi alguém falar disso. Tem alguém que fala... é verdade, né? Tem como. Tá. Então, querendo ou não, facilita o seu processo. Sim. E essa questão de você nichar em regularização, que eu estou começando agora no mercado, talvez aí vai a questão da Giovana falar, de você conhecer um profissional que esteja posicionado e que venha na cabeça. Poxa, falamos de regularização, quem que é esse cara? Qual que é esse escritório? Isso é muito interessante. Sim. Então, realmente, é posicionar, aproveitar toda essa movimentação, mas, ao mesmo tempo, cada vez mais ampliar a rede de parceiros, né? Porque se você tem corretores que falam, cara, eu tenho um cliente aqui. Primeira pessoa que vem na cabeça tem que ser o Vinícius. Primeira pessoa que vier, poxa, é o escritório. Então, isso é muito interessante. Bater nisso daí. E hoje, infelizmente, não tem como você não produzir conteúdo, não tem como você não se posicionar, não tem como você não falar disso todos os dias. Porque por mais que fale, as pessoas ainda não entendem. Sim. Então, hoje, beleza, a gente ouviu aqui, mas se amanhã não reforçar no seu perfil, se amanhã você não divulgar isso para corretor, não fazer evento, é igual você estava no evento quarta-feira, falando sobre isso. Quantas pessoas ali tinham conhecimento disso? Que te deram algum feedback? Várias que não conheciam. Que não conheciam os termos. Até porque são várias pessoas que não é do mercado da construção civil, né? Exatamente. Mas pode ser que ela more no imóvel irregular. E sempre chega um pra mim depois da reunião, alguma palestra, e fala assim, cara, eu tenho uma situação assim. Alguém, você conhece alguém. Entendeu? Ou você mora ou você conhece alguém que tá no imóvel irregular. Quando você mostra uma foto e fala assim, você já viu uma situação dessa? Fala, cara, verdade, eu já passei, eu tenho uma situação desse jeito. Essa questão de esquina que você falou. Se a gente andar num bairro, qualquer bairro aí, meia hora, você conta 10 imóveis tranquilamente. E o galpão é muito... Você até contou a história do galpão. Gente, é muito comum o galpão não estar regular. Não, isso é comum demais. É muito comum quem constrói galpão. Porque ele quer realmente aproveitar né? Muito comum. Tudo. E, inclusive, até a gente entrando nessa questão de nichar, de realmente se tornar referência, isso aí... Eu tive até um caso de um cliente meu que ele constrói galpão, né? E nós fomos alugar um galpão dele e o locatário falou, eu não posso pegar esse galpão porque ele não está regular. Aí meu cliente, não, eu já entrei com anistia, né? Mas sabe o que acontece? O arquiteto fez o negócio errado, por isso que está travado. Ou seja, não é só entrar, precisa procurar realmente um profissional que saiba o que está fazendo. Porque, que seja especialista. Porque senão você vai continuar com o problema não vai ser solucionado, né? Até da questão que a gente está falando aqui. E é muito importante, quanto mais informação realmente você levar, nichar, e as pessoas realmente falam, não, esse cara é com ele. Se for fazer isso aí, você tem que fazer com ele. Porque realmente não é só falar, não, agora eu vou arrumar meu imóvel aqui, tá tudo certo. Se você pegar uma pessoa que não é é arquiteto, é engenheiro, mas não está acostumada a fazer esse tipo de processo, você vai continuar com o mesmo problema. E até, só rapidinho, você falou da questão do galpão, né? Que a gente até o momento só tinha falado de venda, né? Aí pra você ver, ela já traz algo em relação à locação. A locação, que então é um vamos problema. pensar, poxa, eu recebi um dinheiro, entrou ali um recurso, eu quero investir no mercado, eu quero ter uma renda. Aí o cara vai e faz 3 galpões lá, tudo irregular, às vezes até nesse processo que era um aluguel bom, para uma empresa boa. Sim, só que a empresa precisava que o documento estivesse senão ela não aceitava. Então você imagina, até nisso reflete. Até nisso reflete, exatamente. Eu estava conversando com um amigo recentemente que ele mexe com consórcio, por exemplo, e com alavancagem e tudo mais. Sim. E aí ele falou, cara, tem a possibilidade, né, de colocar até o imóvel, né, em garantia. Sim. Né, para você botar o imóvel em garantia e pegar o recurso para poder trabalhar. Às vezes colocar como capital de giro na empresa, enfim. E às vezes chega lá, o banco vai fazer a avaliação, o imóvel, você olha a matrícula, só terreno. E aí tá a casa lá. Então, até nisso. Muito bem colocado. Então, assim, até falando a questão de parceria, a gente entrou com um parceiro também para atender nessas situações. Porque às vezes tem um imóvel lá com um valor, às vezes, interessante, o cara deixa... Porque daí nem aprova, então, né?
Não, porque aí ele... Imagina o seguinte... O crédito é menor, porque é terreno, não é casa. Não tem construção. Entendi. Então, ele vai fazer a avaliação só daquilo que está regular. Então, ele vai perder um valor significativo. Não diminui a porcentagem, né? Ele manteria os 60%, mas é sobre o valor do terreno, seria isso. Porque talvez a gente estava só pensando aqui na nossa conversa, até falando da questão da venda, né? A liquidez, agilidade, mas não é só para isso, né? Se tem um imóvel irregular, procure um profissional, independente se você está com interesse na venda, se você não está, só deixa o seu imóvel, né? Até porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, de repente, surge um imprevisto. São várias possibilidades. Posso vender, posso levantar um crédito. Às vezes surge, sei lá, uma proposta de um emprego melhor, uma mudança, e aí você precisa rentabilizar aquilo ali e não consegue, aquilo te atrasa e você fica numa trava, né? Então, na verdade, não é só pensando em venda. Realmente, eu preciso regularizar meu imóvel. Sim, até a questão, se você for além, é uma coisa que, na verdade, é o natural da vida, mas ninguém quer que aconteça, mas vai acontecer. A questão de um falecimento, por exemplo. Esse imóvel vai entrar no processo de inventário. Esse imóvel vai ficar como? Nossa, verdade. Então, assim, aí é um problema que vai ficar realmente para os herdeiros ali solucionar ou não, né? E aí a gente falando, né, a questão falou da regularização, só para pegar um ganchinho, por exemplo, tem situações de uso capião, por exemplo. E quando às vezes usa a palavra, por exemplo, uso capião, às vezes a pessoa acha que é invasão de terreno, alguma coisa assim. Não. Tem várias situações, às vezes, da pessoa que comprou o imóvel, ele tem um contrato ali, né, de gaveta, alguma coisa assim. E, por exemplo, a pessoa que vendeu faleceu. E aí, agora, entra no processo, como fazer, né, para regularizar isso aí, né? Trazer isso documentado, né? Só é dono quem registra, né? Quem tem o documento, né? Então, é um ponto. Mais alguma dúvida que a gente... Não, só regularizem seus imóveis. Dica. Tem algo que a gente não falou, que você gostaria de falar, de apresentar? O legal, o que acontece? A gente está falando da anistia para abrir as possibilidades, né, de regularização. Sim. Mas, por exemplo, não é só... Até um colega esses dias falou assim, quando acabar a anistia, o que você vai fazer? Eu falei, regularizar imóvel. Normal. Eu falei, os imóveis não vão continuar a deixar de serem irregulares. Mas o que acontece? E aí até o ponto, você falou de nichado e tudo mais. Porque é o seguinte, às vezes a gente encontra soluções que são baratas, às vezes, para o cliente poder fazer uma regularização. Então, de repente, o imóvel dele hoje não precisaria fazer nenhuma intervenção aproveitando a anistia, não que depois ele não possa... regularizar. A gente avalia. Só que vai ser de uma forma diferente. De uma forma diferente. Então, assim, olha, vamos ter que fazer uma área permeável, vamos ter que fazer... Então, assim, a gente encontrar soluções. Perfeito. Então, a gente entender o que pode do processo e encontrar soluções para regularizar. Então, assim, não é só anistia. Sim. O processo continua depois ainda, Senão você teria que fazer uma outra transição de lixar em outra coisa. Não. Perfeito, bem colocado. Tá? Então, é isso. Então, regularize seus imóveis e faça um planejamento disso. Aproveite a oportunidade, né? Mas se não conseguir aproveitar, você vai ter que regularizar a partir de janeiro. E em algum momento. Vinícius, queria te agradecer novamente. Obrigado. Obrigado. Bate-papo muito legal, muito esclarecedor. Sim, realmente, demais. Como você falou, essa estatística aí até me chamou a atenção, 85%. Então, talvez... Vamos colocar aí, a cada 10 que está assistindo, vendo, 8... Quase 9 moram em imóveis irregulares. Eu até uso falando do meu pitch de 30 segundos lá, eu até falo do puxadinho, o recanto do guerreiro, o quartinho da mamãe. O cara vai lá e puxa, faz uma área gourmet lá. Isso não é, falo puxadinho de forma... É pra ser engraçado, mas isso desde o baixo padrão até o alto padrão. As pessoas gostam, o brasileiro gosta de reforma. Até que o sistema de construção nosso é muito passivo de mudar, né? Sim. Mas te agradecer imensamente pelo tempo. Hoje é feriado, apesar que isso aqui vai ser daqui 3 semanas. Mas agradecer a disposição. Feriado, podia estar com a filha, estar com a família, enfim. Sim. Mas é justamente isso mostra o quanto que você tende a cada vez mais ser alguém que vai representar esse nicho dentro do mercado, que realmente vai
trazer mais pessoas para ter esse olhar em relação à regularização, seja arquiteto, seja engenheiro, os corretores principalmente, que a maioria do nosso público comece a enxergar o Vinícius como, poxa, ele é meu parceiro, é alguém que vai ajudar o meu negócio, é alguém que vai trazer agilidade, liquidez, que vai passar uma credibilidade para o meu cliente, porque você captou o cliente. Mas o imóvel, aí deixa com ele para ele resolver e depois você vende. Entendeu? Então, te agradecer. Obrigado. Foi muito esclarecedor. Sim. Espero que a gente crie aí uma parceria a longo prazo. Vai ser um prazer. Amém. E é isso. E é isso, gente. Obrigada, eu que agradeço. Vinícius. Eu que agradeço o convite. E realmente o mercado estava carente de uma pessoa para bater no peito e falar, vou nichar, vou trabalhar com isso, né? Vou me especializar cada dia mais em relação à regularização mesmo de imóveis, porque nós estamos agora numa fase ali de lançamento, mas nós sabemos que Campo Grande, em específico, o povo gosta muito de casa, então tem cultural, muita casa que não... Tem muito trabalho. Tem muito. A rede social do Vinícius vai estar aqui na descrição. Já segue, eu ia falar, se inscreve. Já segue ele lá no Instagram. E também se inscreve aqui no canal, se você não é inscrito. Exatamente. Suas considerações finais, aquele pitch de 30 segundos. Pitch de 30 segundos. Do elevador. Bom, na verdade, é justamente isso, falar que a gente entrar como um parceiro, ser um braço realmente dos corretores para trazer isso para o negócio. Fala que ninguém faz negócio sozinho e a gente entrar como um apoio, como um braço realmente do Facilitar negócio. o processo. Facilitar o processo, exatamente. Não ser uma pedra no caminho, né? Muito bom. Usar um processo ali realmente que seja legal, que seja agradável, que seja um processo gostoso, sabe? Sim, muito com certeza. Bom. Espero que você tenha gostado desse Obrigado, eu te agradeço. Foi um prazer. Até o próximo episódio. Tchau. Obrigado.